Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te... Olá, sobrinhos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à Livraria de Hermes. Hoje é dia de um clássico nesse canal. Hoje a Titia finalmente vai falar de um livro de terror pra vocês. Então, se você já está contente com esse tipo de novo conteúdo aqui, já se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, ativa o sininho, curte esse vídeo, porque curtir é muito importante pra Titia, porque se você curtir esse vídeo, vai mostrar pro YouTube que esse vídeo é um conteúdo muito bacana e vai compartilhar com muita gente, com todo mundo, vai começar a distribuir pra todo mundo que você gosta. Então, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, né? Compartilha com a avó, com o vô, com o tio, fala que tem uma tia louca mexendo numa caixa amaldiçoada no seu canal, na sua TV, tá? Ou não sei onde você estiver assistindo. E se inscreve e se torna um sobrinho, porque a Titia precisa de sobrinhos nesse canal. Por favor, vamos ajudar a Titia, hein? Tô confiando em vocês, vambora! Hoje a Titia vai falar de Hellraiser, Renascido do Inferno, que é um livro escrito por um autor britânico chamado Clive Barker, e ele foi lançado em 1986, tendo o lançamento, a primeira adaptação cinematográfica desse livro, dessa obra, foi em 1987. Foi um ano depois do lançamento, tá? Ele catapultou um dos maiores ícones do terror slasher, que é o Pinhead, que é esse moço bonito que tá aparecendo pra vocês aí na tela, com essa cara bonita, né, cheia de procedimentos estéticos, cheia de intervenções cirúrgicas na cara. Pois bem, esse personagem, ele faz parte desse livro, ele é um cenobita, e esse rosto, esse personagem ficou tão famoso que ele foi parar no Hall da Fama com outros personagens slashers, tipo Fred Krueger, que eu tô usando hoje, e Jason Voorhees, que é o maníaco do Sexta-feira 13, e tem o Michael Myers do Halloween. Então, a gatinha desse livro aqui, o protagonista desse livro aqui, que não é nem bem ele, né, mas ele tá aqui no livro, ele ficou famosíssimo, estouradíssimo por conta dele ser ele, entendeu? Dele ser esse personagem emblemático que todo mundo tem um certo medo e respeito pelo que ele é. Apresentado sobre o que é a obra, vamos contar pra vocês a trama. Quer dizer, a Titia vai te contar mais ou menos como é que é a história, do ponto de vista dela, da forma dela, e se você gostar, você vai ler. Senão, você vai rir da micagem da Titia de hoje. O livro começa com o Frank, que é um pervertido, um tarado aqui, que ele já experimentou todos os tipos de prazeres carnais do corpo e do mundo, mas ele não tá satisfeito, ele não tá 100% satisfeito, ele quer mais prazer, porque pra ele prazer é muito importante na vida. E por conta disso, ele compra por meios de ilegais a caixa de Le Marchand. O que seria a caixa de Le Marchand? Ela é uma caixa, um quebra-cabeça em formato de cubo mágico, tipo esse aqui, né? Que conforme você consegue decifrar o brinquedo, consegue decifrar o quebra-cabeça, ele libera pra você prazer e sofrimento na mesma intensidade. Então você já imagina no que tá vindo aí, né? Porque coisa boa não é. Depois de um bom tempo que ele fica tentando decifrar o quebra-cabeça da caixa de Le Marchand, ele consegue abrir o brinquedo, ele consegue liberar, finalizar o processo, e com isso ele libera pra dentro de um quarto da casa dele os cenobitas. Aí você pergunta, o que são os cenobitas? É o Pinhead, esse moço bonito que eu mostrei na foto lá no início do vídeo. Então, ele libera, não só ele, porque ele é o líder, o Pinhead é o líder, e aí ele libera vários outros cenobitas dentro de um quarto, e por conta disso, ele acaba desaparecendo misteriosamente, ele some, e ninguém sabe onde ele tá. O que são os cenobitas? Eles são seres interdimensionais que para alguns são considerados anjos, onde todo mundo cultua e tem devoção, quanto para outros eles são considerados demônios, né? Ou seja, a galera tem muito medo, tem muito pavor deles e não é muito agradável você ver eles, porque assim, é cada um mais bonito que o outro. Após algum tempo do desaparecimento do Frank, Rory, que é o irmão dele, junto com a esposa Julia, mudam pra casa dos finados pais de Rory e Frank, né, dos irmãos Cotton, que é assim que eles são mencionados no livro. E depois de um tempo que eles estão realizando a mudança, tá fazendo todo aquele processo de mudança que a gente já sabe muito bem como é que é, porque é exaustivo, é cansativo, é irritante, no meio do processo o Rory se machuca. E é uma cena que é bem tensa, é bem descrita, com bastante sangue, o ferimento dele. E depois que ele se fere e a Julia socorre ele, o Frank volta. Assim, não tão vivo quanto vocês estão pensando, mas ele volta.
Ele aparece, do nada. Depois que eles retornam do acidente do Rory, a Julia vai pro quarto, que é esse mesmo quarto onde o Frank estava quando ele desapareceu. E ele é descrito no livro como um quarto frio, sombrio. Ele tem uma presença má ali dentro dele. E quando ela abre a porta desse quarto, ela encontra o Frank dentro do quarto. Só que o Frank não era o Frank do início do livro, bonito, sarado, todo gostosão. O Frank, ele é um morto-vivo, ele é um zumbi. Ele tá assim, carcomido pelo tempo, ele tá destruído, tá? Ele é só osso e pus. Ele é descrito dessa forma no livro. E no meio do processo, ela se assusta e ele acaba reconhecendo ela, ele chama ela pelo nome, ele fala Julia. E nesse momento, ele fala pra ela que ele precisa de ajuda pra voltar à forma dele normal. Até porque ele tá caindo aos pedaços, né? Literalmente, é uma coisa horrorosa que é descrita no livro. E a Julia meio que fica balançada. Só que pausa aí, que a gente vai abrir um adendo, um grande parênteses agora pra vocês entenderem que a Julia, que é a esposa do irmão do Frank, que é o morto-vivo, tá? Presta atenção no babado. É babado, fofoca quente pra vocês. A Julia tinha um caso com o Frank, que é o irmão, com o cunhado dela. Tá entendendo a situação? Tipo assim, eles eram amantes, tá? E eles foram amantes há muito tempo. Depois dela casada já com o irmão dele, tá? E ela é apaixonada, obcecada pelo Rory. Quer dizer, pelo Frank, pelo zumbi morto-vivo lá que tá caindo aos pedaços nojento. Ela é obcecada por ele. Tipo assim, ela morre por ele. E conforme eles estão conversando, ele pede ajuda dela. Eles meio que selam um pacto, porque ela é apaixonada por ele. E ele simplesmente fala pra ela que ele precisa de algumas coisas pra ele voltar à forma dele normal. E a forma dele normal é ele ser humano, novamente, porque ele não é humano, ele é um fantasma, ele é um morto-vivo, ele é um zumbi, ele é um ser. E o que ele precisa pra voltar, que a Julia topa levar pra ele, é sangue. Ele precisa de muito sangue, ele precisa de pessoas dispostas a serem vítimas dele pra ele poder voltar. Tá entendendo mais ou menos como é que funciona? Em paralelo a isso, a gente finalmente conhece a nossa protagonista, que é a Kirsty, que é uma jovem independente, uma garota bonita, que não mora mais com o pai e com a madrasta, justamente por conta da madrasta. Ela odeia a Julia, ela quer ver a Julia nem pintada de ouro, né? E ela vai morar sozinha. Ela não mora mais no bairro, na rua, que chama Ludovico Street, que é o nome da rua onde se passa a história. E ela não quer morar com eles de jeito nenhum por conta da Julia, ela não gosta da Julia. E nesse meio de tempo, a Julia, ela começa a levar homens pra casa. Ah lá, até fiquei nervosa já. A safada da Julia começa a ir pra bares e restaurantes. Ela começa a selecionar homens que ela vê sozinho no bar. Ela começa a descobrir mais sobre a vida deles e leva pra casa. E leva pra esse quarto onde tá esse zumbi nojento, morto-vivo aí. Ela leva eles pro quarto. E no momento que eles estão distraídos, ela dá uma facada. E o Frank vai lá e se alimenta dessas pessoas. Ou seja, ele começa a drenar tudo que tem na pessoa. Ele começa a voltar, ele se regenera dessa forma. E começa a voltar por essa forma que ele consegue voltar para a forma dele normal. Depois de um bom tempo que já começa essa situação, a Julia levando os caras pra casa pro safado do irmão dela, que ela era amante, namorar, que ela namorava, pegar, né, matar os outros. O irmão, que é o pai da Kirsty, que é o Rory, ele começa a ficar desconfiado do que tá acontecendo. Porque ela fica muito esquisita, ela fica mais séria, ela fica mais soturna, ela não chega mais perto dele, ela não conversa mais com ele, ela não trata ele mais com tanto carinho. E ele começa a ficar muito desconfiado de que tem alguma coisa errada aí. Realmente tem. Ele começa a achar estranho essa situação. E ele pede ajuda pra Kirsty, pra filha dele. Porque já que ela não tá se abrindo com ele acreditou que uma outra mulher conversando com ela pode se abrir, pode estar passando por algum problema, deve estar doente, alguma coisa assim. E a Kirsty, coitada, ela decide ajudar o pai dela. E ela vai na casa falar com a madrasta. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. A partir de agora, daqui pra frente é só pra trás, sobrinhos. Agora viram uma situação... Fica vendo. A Kirsty chega na casa e ela vê
que a madrasta tá entrando com um cara dentro da casa e ela fica meio assustada, acha estranho, tipo, poxa, ela tá traindo meu pai, cara, que safada! E ela entra na casa, só que quando ela chega dentro da casa, que ela começa a ouvir os barulhos, ela escuta um grito, e quando ela chega perto pra ver o que era, ela vê o zumbi morto-vivo comendo o cara. E ela fica muito desesperada, porque ela tá vendo um crime na frente dela. Só que nesse meio de tempo que ela tenta fugir, o zumbi morto-vivo chama ela pelo nome. Fala, Kirsty, e aí, gata? E aí, gatinha? Tá boa? E ela se toca que a voz é um pouco familiar. E é onde que ela se toca que o zumbi, na verdade, é o tio dela, morto-vivo. Nessa mesma cena, o tio safado, o tio tarado, que é o Frank, ataca a Kirsty. Ele vai pra cima dela. E aí, menina? É um barraco da melhor qualidade. É um puxando o cabelo do outro. É que assim, ele não tem cabelo porque ele é zumbi, né? Ele tá só músculo e sangue. E pus. Enfim, ela puxando a cabeça dele, careca, pra um lado, ela puxando o músculo da perna, ele puxando ela pelo cabelo, e é um barraco, e um gritando com o outro, e voa uma cadeira. Ai! Barraco! No meio do quebra-pau, dentro desse quarto, ela tentando fugir dele, ele tentando matar ela, e é aquele revoco-voco, aquela situação toda, e ela joga coisa nele, ele bate nela, ele machuca muito grave a Kirsty, e no meio do quebra-pau ela encontra a caixa de Le Marchand, né? A caixa de Letitia. E ela ameaça ele com a caixa, porque ela vê que ele fica muito assustado. Cata a caixa, atira pela janela e ela foge da casa. Ela sai correndo desesperada, pega a caixa e vai embora. Só que quando ela tá no meio do caminho, no meio da avenida, assim, movimentada, ela tá tão consternada com a situação que ela desmaia. E a gatinha acorda no hospital depois de depois de um tempo. E ela fica muito consternada, porque ela não lembra o que tá acontecendo. E o médico, querendo ser uma alma caridosa, fala assim pra ela, aqui, gatinha, isso aqui tava com você, tá? Tá aqui, gata, isso aqui é seu, tá? Tava na tua mão, a gente teve que quase soldar, serrar tua mão pra tirar isso aqui de você. Então essa caixa tava com você, fica com ela, tá, gatinha? Obrigada, sucesso. E quem sabe com essa caixa você não lembra o que tá acontecendo. A Kirsty, que é a nossa protagonista, que é a nossa mocinha dessa história de terror, ela fica horas brincando com a caixa de Letitia, com a caixa de Le Marchand, com a configuração dos lamentos. Ela fica lá futucando na caixa até que ela consegue abrir. Ela consegue fazer o comando, começa a brincar com o comando, e aí fala que é uma cena muito legal, porque ela começa a ouvir sinos dentro do quarto, aquilo super alto, fica um cheiro de doce, de baunilha, um cheiro super docinho no quarto. As luzes estouram quando ela consegue finalizar a brincadeira. E aí, amor, quem sai do nada no meio das sombras são os cenobitas. Nesse meio de tempo, que ela abre e ela se assusta, estoura as coisas que eles aparecem, tem um diálogo que é mais ou menos assim. O cenobita olha pra Kirsty e diz da seguinte maneira: e aí, gatinha, tá boa? Tá feliz, tá contente? Nesse hospital, coitada, imagina, você encontrou a caixa de Le Marchand, né? Ô, bicha, por que você fez isso, Mona? Não faz isso. Então, o que acontece? Isso aqui, quando você abre, tira a gente sai. Tá vendo que eu não ando sozinha? Eu tenho vários amigos? Então, o que acontece? Nesse caso, como você abriu, você tem que vir com a gente, menina. Pra onde? Pro inferno. Você vai descer com a gente pra terra do tio Lu. Ah, você não sabia? Ah, foi na inocência. Ah, que pena. Então, mas você vai. Para de chorar, gata, que não quer. Vambora, vai ser divertido. Para de ser doida. Que isso? Para de chorar, gata. Pega suas coisas que você vai com a gente. Tá todo mundo feliz e contente, tá todo mundo super animado com a sua presença. Você não vai ficar de fora dessa, vai ficar de fora dessa. Imagina, vem você também com a gente. Vem pro inferno, você também. Vem. A Kirsty fica chocada de saber que aqueles bichos são basicamente uns demônios que vai levar a gatinha pro inferno. E ela fala que não, ela não quer ir, que ela se recusa a ir, ela não vai pro inferno, ela não cai. E aí ela tem um lapso de consciência muito rápido até porque se fosse eu, sobrinho, vamos ser bem sinceros, a titia já é uma senhora, né? Então se começa a vir esse povo falando que eu vou descer pro inferno, que eu tenho que ir junto, que história é essa? Eu já tinha chorado, feito cocô nas calças. E aí ela tem um lapso, ela lembra do que estava acontecendo e ela fala a seguinte situação, ela dá o papo pra eles dessa seguinte maneira: eu não vou com vocês não, gata, tá maluca? Isso aqui vocês não pegaram na casa do Frank Cotton? É o Frank, então, Frank é meu tio. Então, ele não tá morto, ele tá vivo, tá? Ele tá vivíssimo,
tá? O sistema de segurança de vocês é uma bosta. Imagina que eu vou pra um lugar desse pra... né? Imagina, não. Põe umas câmeras lá, se vira. Ele fugiu com isso aqui ainda. Não vou. Eu não vou. E se vocês quiserem, eu levo vocês até ele. Porque ele fugiu, ele é de vocês, né, meu? Imagina, tá lá matando os outros na casa do meu tio. Vai matar meu pai também, tá louca? Mas não vou descer nada. Não olha, não vou descer. A Kirsty tem essa ideia mirabolante de falar pros cenobitas que ela pegou a caixa com o tio dela e que o tio dela tá vivo e que ele fugiu do inferno. Ele tá lá bonitinho, vivendo a vidinha dele, feliz e contente, comendo os outros, sendo muito feliz, destruindo vidas. E eles ficam muito irritados. Tipo assim, como assim ele fugiu do inferno? A gente pegou ele. Ele abriu a caixa. Então ela tem um trato, né? Ela tem que levar eles até a casa do pai, onde tá o tio safado, sem vergonha, tarado, né? E se ela estiver falando a verdade, eles não levam ela. Eles levam o tio. Mas se for mentira deles, quer dizer, dela, eles levam ela pro inferno contra a vontade dela e ela vai feliz. Agora, tem um plot twist nesse livro que é maravilhoso, tá? Vambora. Kirsty consegue fugir do hospital com a caixinha de letitia e vai embora. Chega lá na casa do pai, bate na porta, grita, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Ela entra na casa e quando ela chega lá, ela vê o pai dela. Só que o pai dela, ele tá meio esquisitão, ele tá com um jeitão meio diferente, assim. Mas ela só fala que ela vê que o pai dela tá meio esquisito, mas ela não ganha essa fita na hora. Ela conta pro pai que o tio estava vivo dentro do quarto que estava abandonado, que era aquele quarto esquisito, gelado, que eles mencionam no livro inteiro que o quarto é muito gelado. E que ele era um zumbi, que ele tava matando as pessoas e que a madrasta tinha dedo dela. Tava lá no meio, ajudando, safada, sem vergonha. E o pai, numa calma, fala assim, filhinha, o papai já sabe de tudo. E eles falam lá que eles descobrem sim que o Frank tava lá o tempo todo e que ele deu um fim no Frank. E que ela pode ficar tranquila que nenhuma coisa, nada vai acontecer com ela agora e nem com eles, porque eles seriam uma família feliz. E ela acha isso meio estranho, porque num dia anterior o pai tinha ligado pra ela falando que tinha alguma coisa de errado ali na situação. A Kirsty tem um lapso de memória na hora e fala assim que ela quer ver o corpo. E aí ela vai pro quarto e vê um corpo sem pele, somente osso e o que sobrou da carne. Fala que é bem nojenta assim a especificação do corpo. E aí ela começa a achar estranho, porque o pai tá passando muita mão nela e ela não tá gostando, e a madrasta tá muito esquisita também. E ela tenta ir embora e a madrasta não deixa. O plot twist é que a madrasta conta pro pai da Kirsty, que é o Rory, que tem alguma coisa acontecendo na casa e ela decide mostrar pra ele. E quando ela mostra, o pai é atacado pelo irmão. E aí que vem o chave do negócio. O pai, na verdade, não era mais o pai. Era o irmão safado, o tio safado da Kirsty. Ele arrancou a pele do pai, matou o pai, pegou a pele do pai, vestiu no corpo, como se fosse uma grande meia calça, e tava vivendo como se fosse o pai da Kirsty. Então o corpo que tava lá não era do tio, era do pai da Kirsty. Tá entendendo? Aí, sobrinhos, é outro quebra-pau, é outro barraco. Tá? É a madrasta indo pra cima da enteada, a enteada batendo na madrasta e bate no zumbi, ela arranca uma parte da pele do rosto dele, cai no cara dela, e aí, barraco! E aí começam os sinos no meio da casa, porque os cenobitas querem pegar ela. Enquanto ela não provar pra eles de que o pai não é o pai, é o tio, eles vão levar ela pro inferno, eles não querem nem saber, amor. O trato é trato. Imagina um agiota. Os cenobitas são os agiotas do tio Lu, entendeu? É basicamente isso. E começa um quebra-pau, um vucu-vucu, um arranca-rabo, ela bate na madrasta, a madrasta bate nela, bate no tio safado, o tio safado pega uma faca desse tamanho e vai pra cima da Kirsty, a Kirsty joga a madrasta em cima e ele corta a madrasta e é o fim da Júlia, a Júlia vai cantar na Terra dos Pés Juntos. E nesse meio de tempo que ela tá lá muito ferida, a madrasta, o tio safado, que agora é o pai tio safado, suga a vitalidade dela também. Ou seja, ele nunca gostou dela. Ele só usou ela porque ele precisava voltar pra forma dele. E ele precisava dessa pele porque ele só tava músculo. Nesse meio de tempo, a Kirsty, nesse quebra-pau todo, que ela vê que a madrasta morreu, ela se esconde nesse mesmo quarto onde tá o corpo do pai. Ela chora porque ela entende que é o pai dela morreu, tá lá, cantou pra subir, né? E o tio safado, o tio tarado, que tem 5 Chloe Baileys e 5 Tove Lo dentro do corpo e mais 70 Madonna na época do erótica dentro dele, né? Porque uma pessoa pra fazer tudo de prazer, amor. Pelo amor de Deus, terapia, amigão.
ele tenta atacar ela. E aí ela faz um joguinho meio sujo, um bate-bola, jogo rápido, uma coisa meio Marília Gabriela. E aí ela fala pra ele, mas você é o Frank. E ele fala, não, eu sou seu pai. Ela, não, você é o Frank. Aí nesse, mas você é o Frank. Não, eu sou seu pai. Você é o Frank. O Frank, que é o tio pai safado, solta. Não, eu sou o Frank mesmo. Nesse meio de tempo que ele confessa que ele é o Frank, os cenobitas, que são as vizinhas fofoqueiras, eles estão escondidos dentro das sombras. E eles ouviram tudo, todo quebra-pau, viu a menina falando que com o pai que não era pai, viu a madrasta morrendo. E eles estavam ouvindo tudo com um copinho atrás da porta, assim, uma fofoca. Eles adoram uma fofoca. Eu descobri que o cenobita sou eu na vida. E eles entram no meio da treta. Aí já é um outro barraco. Que aí é o tio pai safado versus a Kirsty versus os cenobitas. Os cenobitas extremamente pé da vida com a situação. Como assim você fugiu do nosso lugar tão sagrado? Começa a xingar ele aí, irmão. Você vai ter que voltar com a gente. Ele fala que não vai voltar. E aí começa um outro quebra-pau. Tio pai tarado indo pra cima da Kirsty. A Kirsty brigando com o tio pai tarado. Os cenobitas tentando intervir. Não sabia quem segurava quem. E quando o tio pai tarado tenta atacar a Kirsty com a faca, vem as correntes, que é o símbolo do Hellraiser, prendem no tio pai tarado, puxando ele pra trás. Então ele é contido por essas correntes. Nesse meio de tempo, o Pinhead, que é o líder, ele é só referenciado como líder no livro, ele não é Pinhead. A gente já conta isso depois do porquê pra vocês. O Pinhead fala pra Kirsty da seguinte maneira, isso que vocês vão ver agora. Gata, fica tranquila. Imagina, a gente cometeu um erro, gente. Coitada, ela tava falando a verdade. Imagina. Amor, obrigada, viu? Sucesso pra você, sucesso pra gente. Isso, vai viver sua vida. Imagina, gata. Deixa que a gente aqui, a gente lida com ele. Safado, sem vergonha. Imagina. Ótima ideia sua. Vamos botar câmera lá no inferno. Imagina, ninguém vai fugir mais. Tá? Fica tranquila que agora uma briga com a gente. Vai embora, vai tomar um café, uma cerveja. Tá cansada, coitada. Toma um banho, um chá. Tá? Fica tranquila que agora é com a gente toma conta do safado sem vergonha pra você, viu, amor? Obrigada, sucesso, beijo, viu? Vai na paz, vai. Acompanha ela até a porta, por favor. A Kirsty fica tão chocada pelo pedido de desculpas dos cenobitas que ela simplesmente acata o que eles estão falando e ela foge. Tipo, não, galera, vou embora. Sucesso, felicidade pra vocês, vocês se viram. Só que nisso que ela tá saindo, o tio pai tarado mostra a língua pra ela de uma forma bem... o que seria sensual pra ele... mas não é muito nojento. E nisso que ela vai correr, os cenobitas puxam as correntes. E é sangue, tripa pra tudo quanto é canto, na cara da Kirsty. E nesse meio de tempo que explode tudo, que voa sangue pra tudo quanto é canto, a casa começa a pegar fogo. Então é uma outra situação que tá acontecendo. Pega fogo, a casa começa a tremer, e aí ela foge pra fora, desce correndo pra fora da casa, e quando ela chega do lado de fora, a casa cai e misteriosamente ela está segurando a caixinha de Letitia na mão. E fim! Esse é o fim de Hellraiser. O livro ele é bem tenso dessa forma que eu te falei, não dessa forma, mas ele é bem tenso, ele é um terror mais pesado. Eu falei de uma forma mais tranquila para vocês terem interesse de ler o livro, porque é um livro muito bom, é muito bem escrito e é muito atual até, tá? É uma leitura bem atual. E já que eu contei para vocês como funciona o Hellraiser, como que é a história do Hellraiser pra vocês, esse reviewzão, vamos às curiosidades da adaptação que saiu um ano depois. O final do filme é bem diferente do que é o final do livro, porque no final do filme, os cenobitas, apesar de terem acreditado que a Kirsty estava falando a verdade, levam o tio pai tarado dela pro inferno de novo. Eles ainda decidem catar a gata. Ainda sobre a cena final do filme, o ator Andrew Robson, que é o que faz o pai da Kirsty, que é o Rory, e faz o tio pai da Kirsty, que é o tio safado sem vergonha no final que tá usando a pele do pai, né, que é o Frank. Ele improvisou a fala final, porque na verdade no contexto do livro não existe essa frase que é mencionada no filme. Ele tá preso nas correntes mesmo, no final do filme, só que de vez de só mostrar a língua como é feito no livro, ele solta um Jesus wept, que em tradução literal ficaria como Jesus chorou, né? E na verdade, no roteiro original que o Clive Barker escreveu, ele falaria um fuck you pra Kirsty, porque ele tava muito puto, muito irritado que ele tinha sido entregue de novo, que ele ia morrer de novo na mão dos cenobitas. Então ele falaria um fuck you, só
que durante as gravações, com aquela parafernália, toda luz e maquiagem prendendo a pele dele, ele fez essa frase. Até o próprio autor do livro /filme, que é o Clive Barker, elogiou a improvisação e elogiou a atuação do ator, falando que ele deu sangue, suor e lágrimas, literalmente, para que o filme fosse feito de uma maneira concisa. E neste ano, 2022, tivemos a nova adaptação da história, Hellraiser 2022, onde o Pinhead, que é o líder dos Cenobitas, que é esse monstro bonito, cheio de prego na cara, foi interpretado por uma mulher trans, que é a Jamie Clayton, maravilhosa. Ela fez Sense8, lindíssima. E o nerd de bem, como sempre, nunca tá satisfeito, foi lá xingar no Twitter, muito no Twitter, como diz o meme, foi lá reclamar, espumar, falando que estavam trocando o gênero do personagem, que onde já se viu trocarem o gênero do personagem do terror, até que o próprio autor, Clive Barker, soltou um tweet falando que na mitologia original de Hellraiser, os cenobitas são como anjos, então eles não possuem gênero, eles não possuem órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. Porém, eles têm um aspecto mais andrógeno. Então, o Pinhead, que é o líder, ele tem o corpo mais feminino, porém ele tem uma voz muito proeminente, mais grave, como se fosse a voz de um anjo. Sobrinhos, o que a titia tem pra dizer pra vocês sobre esse reviewzão todo, depois de tudo que a titia leu, assistiu, foi pesquisar mais sobre as histórias, contou pra vocês essas curiosidades do filme? Que é um livro muito bom, ele é muito intenso, apesar da brincadeira, dessa coisa mais divertida que eu fiz pra vocês se entreterem. O livro não é dessa forma, ele é um livro muito pesado, ele é um livro mais 18, então se você for ler, sobrinhos, saiba que vai ter sangue, vai ter gore, vai ter cena de sexo, então fiquem preparados pra isso. E a minha nota pra esse livro é 5 chazinhos bem gostosos, do Outback. É um livro muito legal de ler, você torce para que apareça logo os cenobitas, e eles não aparecem porque os vilões, embora eles sejam o rosto da marca Hellraiser, os vilões ainda da história são os humanos que, por conta de prazer e poder, vão atrás da caixinha e vão fazer de tudo para ter esse poder, esse prazer, esse momento único da vida deles. Vale muito a pena a leitura, eu fiquei muito contente de ler. São 5 chazinhos merecidíssimos. Quero me aprofundar mais na mitologia, porque a Darkside lançou os outros 2 livros da coletânea. Se você tiver interesse em ler Hellraiser, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para você poder comprar, que é o meu link. Ajuda a titia, ajuda esse canal que vos fala, ajuda o Instagram que começou tudo isso. E se você tem interesses em assistir o primeiro filme, a adaptação literária de Hellraiser, né, a primeira adaptação, tá disponível na Amazon Prime Video. Só tem legendado, infelizmente não vai ter dublado. E é isso. É um livro bom, um livro macabro, mas muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado muito e tenham se divertido bastante. Eu tô muito feliz com a minha caixinha de Letitia aqui. Prometo que eu não vou caçar caixa nenhuma pra ser torturado no inferno. Imagina, tudo que eu menos quero é isso. E um super beijo do fundo do coração pra vocês e fui!